Meu nome é Fernando e vou contar para você o que lembrei depois de ler o texto Visão Panorâmica dos 30 anos de democracia no Brasil, de Carlos Siqueira. E olha eu aí, quando tinha 4 anos e estava aprendendo a andar de bicicleta. Nessa época, o terror provocado pela ditadura mostrava ao país como a liberdade é algo fundamental e urgente. Então a sociedade e a política de todo o Brasil se integrou no movimento Direta Já. Mesmo a proposta de eleições diretas sendo barrada, a mobilização popular fortaleceu os partidos que até 1979 se concentravam no MDB e agora estavam quase todos juntos novamente em oposição aos militares. Foi a união dos que percebiam a urgência de restabelecer a democracia, mesmo que pelo voto indireto. Eu lembro da imagem das pessoas embaixo da bandeira do Brasil, ao redor do Congresso Nacional. Lá dentro, Paulo Maluf foi derrotado e Tancredo Neves, do PMDB, foi eleito nosso primeiro presidente civil em 21 anos. Mas como ele faleceu antes de assumir, quem governou foi o vice, José Sarney, também do PMDB. O acontecimento mais importante desse governo foi a convocação da Assembleia Constituinte. Intelectuais e forças políticas com as mais diversas ideologias se juntaram para trocar ideias e discutir o texto da nova Constituição, a Constituição Cidadã. Ela não é perfeita, mas um marco na democracia brasileira por garantir a liberdade e construir as principais políticas sociais de Estado. O que antes poderia ser visto como caridade do governo passou a ser direito do cidadão. O Estado se tornou responsável por um sistema de saúde, previdência e assistência social, pelo seguro-desemprego, pela aposentadoria social rural e pela universalização do ensino básico. O presidente na época, o José Sarney, nasceu dia 24 de abril. Eu sei porque é o mesmo dia do meu aniversário. Naquele tempo, eu começava a pedir o meu presente um mês antes. E assim que recebi o salário, minha mãe comprava o brinquedo e guardava em cima do armário. Porque se ela deixasse para o final do mês, ele já poderia estar custando o dobro. Enquanto o dono da loja corrigia os preços a cada dia, as pessoas tinham que esperar até o fim do mês para o salário ser reajustado. O Sarney tentou vencer a hiperinflação, mas ao final do seu governo, o problema era ainda maior. Em 89, tivemos nova eleição, a primeira eleição direta para presidente. A molecada cantava os jingles de campanha e brincava com os adesivos dos candidatos. Eu mesmo tinha um desses na minha janela. E esse foi o primeiro presidente eleito por voto direto. Também foi o primeiro a ser deposto de forma legal. Ele sofreu impeachment e as instituições se mantiveram, sinal de uma democracia que estava amadurecendo. O vice-presidente Itamar Franco, do PMDB, assumiu com a proposta de um governo de união nacional, com diálogo no Congresso e fortalecimento das instituições. E foi assim que tivemos o maior PIB médio do período democrático e o primeiro plebiscito da nova democracia. A inflação, que prejudicava principalmente os mais pobres, finalmente foi controlada com o Plano Real. Graças a esse avanço econômico, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi eleito presidente. Em seu governo, ele consolidou a estabilidade econômica e financeira do nosso país. Em seguida, a democracia brasileira deu mais uma prova de estabilidade quando o candidato da oposição, um ex-metalúrgico, foi eleito. Lula confiou a estabilidade econômica a Henrique Meirelles, do PSDB, e implantou políticas sociais como o fortalecimento do salário mínimo e o programa Bolsa Família. Depois do Lula, tivemos a primeira mulher eleita presidente, Dilma Rousseff. Tanto ela quanto o Lula são do PT, um partido que ao longo dos anos tem dificuldade em compreender os momentos políticos cruciais do país. Basta lembrar que depois de 21 anos de ditadura, o grupo se negou a participar do colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves. O PT estava na Constituinte, mas não assinou o texto da Constituição Cidadã. Se recusou a participar do governo de união nacional e atacou ferozmente o plano econômico que acabou com a hiperinflação no país. Agora vimos o governo desestruturar os pilares da economia, provocando a volta da inflação, e vimos uma crise política, econômica e ética que parece fora de controle. Apesar de termos muito a melhorar, nossa democracia tem se desenvolvido e pode sair fortalecida da situação difícil que enfrentamos hoje. Estudando as últimas décadas, percebi que uma parte importante do desenvolvimento democrático que temos atualmente se deve às políticas de Estado. Para mim, 4 políticas foram marcantes. A primeira foi o Sistema Único de Saúde. O SUS é um serviço de saúde público, universal e gratuito, percebido por todos como um direito da população, uma obrigação do governo.
Quando a empresa precisa demitir, o trabalhador é assistido por uma segunda política de Estado, o seguro-desemprego, que ajuda no sustento básico enquanto a pessoa busca uma nova ocupação. A terceira política de Estado foi a aposentadoria rural. Ela assemelha os direitos dos trabalhadores do campo aos da cidade e hoje concede um salário mínimo para que 8 milhões e 100 mil trabalhadores do campo possam ter dignidade na velhice. E uma quarta política notável foi a universalização do ensino básico. Agora as crianças estudam por mais tempo e quase todas completam o ensino fundamental. Esses programas trouxeram avanços, mas ainda não temos um sistema de saúde eficaz. Precisamos de instituições mais fortes, transparentes e confiáveis. Especialmente o Brasil precisa garantir ensino de qualidade, educação para a vida e para o trabalho a pessoas de todas as idades. O governo atual não é o único culpado por ainda não termos chegado lá, mas precisa assumir sua responsabilidade. Nossa democracia tem problemas antigos e que pioraram nos últimos anos. Além do crescimento assustador da dívida pública, ao longo desse tempo, o governo tem explorado o assistencialismo em busca de popularidade. O amparo é importantíssimo, mas é mantido como programa de governo. Esse tipo de programa pode acabar hoje, se o governo quiser. E isso deixa os beneficiários expostos à chantagem de quem está no poder. Já os programas criados anteriormente são programas de Estado e não podem ser extintos por quem quer que assuma o governo. A diferença entre programa de Estado e programa de governo é clara e enorme. Basta lembrar a campanha de medo praticada nas últimas eleições. Ali ficou claro que o problema da nossa democracia passa pelas campanhas, tanto na relação entre os políticos e seus financiadores, quanto no candidato eleito que não executa o que prometeu ou, pior, realiza o contrário do proposto. A repetição dessa fórmula decepciona o eleitor e vem criando reações negativas na sociedade, como a conivência com a falta de caráter e também a perda da esperança. O Brasil está vivendo uma crise política, econômica e ética. Nenhum partido político é perfeito, mas fico orgulhoso ao dizer que o meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, nos anos 40 já defendia o que o Brasil precisa hoje: justiça social e liberdade. É sendo aberto à diversidade de ideias, sendo a esquerda democrática, que o PSB cumpre seu papel no país. O partido colaborou com as principais conquistas democráticas dos últimos 30 anos. E diferente do grupo que hoje está no governo, o PSB reconhece e defende as boas iniciativas dos outros. Autocrítica é importante a quem pretende evoluir. A democracia só evolui quando os projetos de poder dão lugar a um projeto de país. E queremos um país com desenvolvimento regional, social e econômico equilibrados. Com representantes que, antes de pensar em reeleição e em quem financia sua campanha, pensem no povo. Queremos um futuro de liberdade e respeito às pessoas, independente de como elas rezam e quem elas amam. Um futuro com menos consumismo e mais humanismo. A hora de lutar por isso é agora. Se teve algo que aprendemos nos últimos 30 anos, foi que a democracia pode sair mais forte nos momentos de crise, se as diferenças forem colocadas de lado para focarmos no bem comum. A nossa política precisa da participação ativa das pessoas de bem. Só arregaçando as mangas poderemos dizer às próximas gerações que vale a pena sonhar com um futuro melhor. Procure um partido que representa seus ideais. No meu caso foi o PSB. Se você quer conhecer melhor a história e as ideias do Partido Socialista Brasileiro, entre no site da Fundação João Mangabeira.